Olá, muito bem-vindos ao nosso canal de estudos. E hoje nós vamos fazer a leitura da Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 1990, mas com atualizações recentíssimas agora de 2025 e 2026. Então, como de costume, letra da lei na tela e bora estudar comigo. E aqui a fonte da nossa leitura é o site do planalto.gov.br. Temos então a letra da lei número 8.072, de 25 de julho de 1990. Essa lei dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal e determina outras providências. Vamos ver aqui, antes de começar, eu coloquei aqui para nós já esse inciso aqui do artigo 5º na outra página, também do site do Planalto, só que agora nós colocamos aqui no artigo 5º da Constituição, nesse inciso aqui, para conferirmos a disposição da Constituição, que diz: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, e aqueles definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Feita a conferência na letra da Constituição Federal, voltamos à letra da Lei 8.072, que trata dos crimes hediondos, no seu artigo 1º, que diz: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados lá no Código Penal, tá? E esses crimes são considerados hediondos, sejam eles consumados ou tentados. Inciso 1º. Homicídio, do artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e também o homicídio qualificado, do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Inciso 1A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. B. Contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente, inclusive por afinidade até o 3º grau, em razão dessa condição, ou incluído em 2025 nas dependências de instituição de ensino. Inciso 1B, feminicídio. Inciso 1C, vicaricídio, agora incluído no Código Penal, né, como um crime novo em 2026. Inciso 2, o roubo. A linha A, o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. B, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. C, roubo qualificado pelo resultado, lesão corporal grave ou morte. Inciso 3. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Inciso 4. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Inciso 5. Estupro. Inciso 6. Estupro de vulnerável.
Inciso 7. Epidemia com resultado morte. Inciso 7A, vetado. Inciso 7B, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Inciso 8. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Inciso 9. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Inciso 10. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio de rede de computadores ou de rede social ou transmitidos em tempo real. Inciso 11. Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. Inciso 12. Tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. Inciso 1. O crime de genocídio, previstos nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2.889, de 56. Inciso 2. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Inciso 3. O crime de comércio ilegal de armas de fogo. Inciso 4. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Inciso 5. O crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Inciso 6. Os crimes previstos no Código Penal Militar que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º desta lei. Inciso 7. Os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 e no artigo 241-B da Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, abrindo um parêntese aqui nesse inciso 7, para nós sabermos quais os crimes previstos aqui no parágrafo 1º do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu abri aqui a lei ao lado, vou ler para vocês. O parágrafo 1º incorre nas mesmas penas, aqui do artigo 240, né, que é reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, inciso 1. Quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput, né, cenas de sexo explícito ou pornografia, ou ainda quem com esses contracena. Inciso 2. Exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão em tempo real pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital de cena de sexo explícito ou pornografia com a participação de criança ou adolescente. Então, aqui, esses atos são previstos como crimes hediondos tipificados no inciso 7, aqui na Lei de Crimes Hediondos. E também no artigo 141-B da mesma lei. Vou encontrar aqui e leio para nós. Aqui, então, 141-B. No Estatuto da Criança e do Adolescente, diz: adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, também está aqui no inciso 7 da Lei de Crimes Hediondos, tá? Voltando aqui, a Lei de Crimes Hediondos, inciso 8, os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado previstos no caput e nos parágrafos 1º e 3º do artigo 2º e no artigo 3º.
da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Então, os crimes são esses, previstos na nova lei de 2026, já disponível a leitura desta lei no nosso canal, que prevê os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado. Prosseguindo, artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Inciso 2, de fiança. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Vale conferir o entendimento, só outro parêntese aqui, vale conferir o entendimento do STF acerca da redação deste parágrafo na Lei de Crimes Hediondos. Vou abrir aqui rapidinho para a gente ler, para ser mais direto ao ponto. Então, referente a esse parágrafo 1º da pena cumprida inicialmente em regime fechado, temos aqui que, embora esse parágrafo ainda esteja escrito no texto da lei, ele não é mais aplicado na prática jurídica, pois o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa obrigatoriedade nesse julgamento aqui. Então, o entendimento atual é que o STF entendeu que fixar o regime fechado apenas pela natureza do crime, por ser hediondo, impede que o juiz avalie o caso concreto, o que fere a Constituição pela violação da individualização da pena. Hoje, o regime inicial de cumprimento de pena para crimes hediondos deve seguir os mesmos critérios do artigo 33 do Código Penal. Isso significa que o juiz deve considerar o tempo da pena, se é superior a 8 anos, entre 4 e 8, etc. E também as circunstâncias judiciais, né? Se possui bons antecedentes e outras considerações. Tá? Temos outras súmulas de apoio, de 718 e 719, que reforçam que a simples gravidade abstrata do crime não é motivo suficiente para impor um regime mais severo do que a pena aplicada permite. Então, portanto, se um condenado por crime hediondo pode, dependendo da pena fixada de suas condições pessoais, iniciar o cumprimento em regime semiaberto ou até aberto, como qualquer outro crime. Bom, vamos voltar lá, né? Só para ter um entendimento de que esse parágrafo 1º, apesar de estar no texto da lei, ele não é aplicado. Parágrafo 2º foi revogado. Parágrafo 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Apesar de não ter fiança, ser inafiançável, pode ser que o réu apele em liberdade. Parágrafo 4º. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960 de 1989, nos crimes previstos nesse artigo, terá o prazo de 30 dias. Então, temos aqui muita atenção para esse prazo da prisão temporária, que pode ter o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. E o artigo 3º, a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou a incolumidade pública. O artigo 4º foi vetado e a partir do artigo 5º aqui temos algumas alterações feitas no Código Penal, que vamos ler quando estivermos, né, especificamente estudando ali o Código Penal. Por aqui terminamos a leitura da letra da lei dos crimes hediondos. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Não deixem de curtir, se você escutou até o final, deixe a sua curtida, deixe a sua sugestão da próxima leitura e compartilha com os coleguinhas. Até mais, gente! Bons estudos, né?
Olá, bem-vindos ao nosso canal de estudos novamente. Não, essa não. Olá, muito bem-vindos ao nosso canal de estudos. E hoje nós vamos seguir o quê? Ai, meu Deus. Tá bom, vamos lá. Então, bora estudar? Olho na tela e olho no lance.